E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar início a mais um conteúdo da disciplina de materiais poliméricos, né? O tema da nossa discussão de hoje é Introdução à Ciência de Materiais Elastoméricos, né? E, como sempre, não se esqueçam de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurarem para a gente poder conversar a respeito do conteúdo que a gente está abordando aqui hoje, tá bom? Então, dando início aqui ao tema de ciência de elastômeros, né? O primeiro ponto é a gente tentar recordar as definições a definição de materiais elastoméricos e alguns aspectos importantes relacionados essa classe, né? Essa classificação de um grupo de materiais poliméricos. Uma forma de se definir esses materiais poliméricos, né, é que eles vão apresentar certa densidade de ligações cruzadas, né, eles vão ter um certo teor de ligações cruzadas entre as suas cadeias macromoleculares, né, e esses materiais eles vão possuir uma capacidade de se deformar rápida e reversivelmente em 600% ou até mais, né? E essa característica dele apresentar essa capacidade de deformação rápida e reversível, né, indica um material que apresenta alta capacidade de deformação no regime elástico, né? Já no regime plástico, não, eles vão apresentar baixa capacidade de deformação normalmente no regime plástico. E aí, algumas características desses materiais importantes eu elenquei aqui, né? Primeira, eles vão apresentar um mecanismo de deformação elástica não linear, como a gente viu inicialmente na abordagem, né, na aula de mecanismos de deformação. Hoje a gente ainda vai abordar de forma mais aprofundada esse mecanismo de deformação elástica não linear para borrachas, né? Ele vai apresentar Normalmente, esses materiais elastoméricos apresentam uma alta capacidade de deformação no regime elástico, como eu falei, e eles sempre apresentam essas ligações cruzadas intermoleculares, né? Intermacromoleculares, entre duas macromoléculas ou mais. Essa classe de materiais poliméricos, né, essa categoria, ela apresenta um efeito, como aos outros também, né, um efeito da temperatura de transição vítrea no seu desempenho mecânico. Eu citei aqui, né, reforcei essa frase aqui nesse slide, porque no caso dos materiais elastoméricos, como a gente busca essa característica, né, assim, de resposta mecânica, né, onde ele vai apresentar uma grande capacidade de deformação elástica em serviço. Então, né, para essa classe de materiais, a gente trabalhar com produtos poliméricos, né, com materiais poliméricos que apresentem uma baixa temperatura de transição vítrea em relação à temperatura de serviço é fundamental, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai ter que estar sempre a temperaturas muito acima da temperatura de transição vítrea desse material para que ele possa apresentar essas características, né, de deformação, de alta capacidade de deformação no regime elástico, tá bom? E aí, do ponto de vista de aplicação, a gente vê que em torno de 70% de todo o material elastomérico aí produzido no mundo, ele é destinado para a produção de pneus, né? E aí é bem interessante essa área, né, de produção, processamento materiais pneumáticos aqui, né, de pneus automobilísticos, porque eles apresentam grande evolução tecnológica. Aí, quando eu falo evolução tecnológica, alguns quesitos são importantes para esses materiais, né? Aumentar a durabilidade deles em serviço para reduzir a quantidade de resíduos de pneus inservíveis, né? Dispostos aí no meio ambiente. Existe também a preocupação com desenvolver materiais que auxiliem na redução do consumo de combustível dos automóveis, materiais que garantam maior segurança em situações extremas, por exemplo, dias chuvosos, né, para aumentar a aderência do automóvel com o asfalto. E aí
A gente tem depois, além desses 70% aqui, outros 30% dos materiais elastoméricos aí produzidos no mundo, eles vão estar divididos aqui em alguns segmentos, né? Aí a maioria está no setor automobilístico. Aí quando eu incluo aqui esse setor automobilístico aqui, é excetuando os pneus. Aí, exemplo de aplicações do setor automobilístico de elastômeros, né? Vedação, né? Vedação da janela, tem vários componentes ali que são à base de materiais elastoméricos. As indústrias, de forma geral, consomem bastante elastômero também, sistemas de vedação, por exemplo, correia transportadora, várias aplicações. Construção civil e outros, né? Tem várias mangueiras, né? Tubulações de forma geral, tem grande demanda por materiais elastoméricos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação interessante para a gente discutir em materiais elastoméricos. Um deles é o caso da espaçonave Challenger, né? Essa espaçonave Challenger aqui, ela foi um projeto norte-americano, né, onde eles tinham interesse de enviar astronautas para o espaço. A data foi selecionada de forma a garantir que pudesse ser transmitida ao vivo. Então essa imagem aqui esse vídeo aqui é um vídeo da TV norte-americana, e inclusive na tripulação constava uma professora, né? E a expectativa era que ela pudesse lecionar para os norte-americanos do espaço, né? Numa ação de marketing da NASA. Porém, no dia do lançamento, existia alguns ventos fortes, né, na região e uma temperatura baixa. Esses ventos eles acabaram em contato com a espaçonave antes da decolagem e acabaram reduzindo muito a temperatura dos sistemas de vedação dos tanques de combustível da espaçonave, o que fez com que os elastômeros ali, né, que eram a base do sistema de vedação, né, os O-rings, eles sofressem fratura mecânica, né, fratura frágil, e teve vazamento do combustível. Esse vazamento do combustível acabou acarretando na explosão da espaçonave Challenger poucos segundos depois do lançamento, né? Vocês vão perceber aqui, ó, o exato momento da explosão, que ocorreu em transmissão síncrona pela TV norte-americana, né? Com a grande maioria dos norte-americanos assistindo. Foi realmente um momento pesaroso, né? E aí, inclusive, pediram que fizessem-se estudos, né? E foi a partir desses estudos que constataram que esses elastômeros, a redução da temperatura dos materiais elastoméricos ali, que ocasionou nessa falha em serviço, né, do sistema de vedação. E aí, aqui então, né, esse exemplo, né, de aplicação aqui são os O-rings, né, que vão ajudar na vedação de vários dispositivos até hoje, né. Essa redução na temperatura da transição, na temperatura em serviço aqui, né, ela acabou levando ao fato onde a temperatura onde o elastômero estava sendo aplicada se encontrou abaixo da temperatura de transição vítrea do material, e isso fez com que ele tivesse uma fratura frágil, né, em serviço. É um exemplo aí da importância de se estudar esses materiais elastoméricos. Um outro exemplo também de materiais elastoméricos, aí agora relacionado ao Brasil, né? O início da aplicação da borracha no mundo, né? Ele impulsionou no setor automobilístico, depois que o Charles Goodyear desenvolveu os processos de vulcanização, ele acabou culminando uma grande demanda por produção de materiais elastoméricos no mundo, né? E aí, na época, se usava muita borracha natural, como até hoje ainda se usa muita borracha natural, né? Isso levou a alguns ciclos, né? A gente chama de ciclos da borracha aqui no Brasil. O primeiro ciclo foi nesse desenvolvimento tecnológico, né? Do setor automobilístico e o uso dos materiais elastoméricos, principalmente a borracha natural para a produção de pneus. Nessa época, o Brasil extraía borracha natural a partir de espécies botânicas encontradas na Amazônia, né, em especial a seringueira.
E ocorreu que era uma cultura extrativista. Na época, o maior produtor de látex de borracha natural era o estado do Amazonas, né? Hoje em dia, já aqui no Brasil não é mais, né? O maior produtor de látex de borracha natural é o estado de São Paulo. E aí já não é mais uma cultura extrativista, né? A gente já tem uma cultura bem definida lá no estado de São Paulo. E o que ocorreu foi que nessa época do crescimento do setor automobilístico lá, né, iniciado pela demanda de consumo de elastômeros pelo setor de produção de pneus, acabou que outros países tiveram acesso a sementes, né? E começaram da seringueira aqui brasileira e começaram a produzir o látex de borracha natural em alguns países com climas e condições um pouco semelhantes com as do nosso país, né? Em especial na Ásia. Esses países conseguiram aumentar sua produção, sendo que hoje em dia o Brasil tem uma parcela na contribuição de produção de látex de borracha natural mundial bem baixa, né? Bem abaixo dos 10% de toda a produção de látex de borracha natural. A gente teve outros ciclos de borracha natural de expansão no Brasil. Um exemplo foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando o grupo da Aliança, né, e aqui vamos imaginar os Estados Unidos, perderam acesso à borracha natural que era produzida na Ásia devido à tomada daquela região pelos alemães, né? E aí com isso a Aliança demandou do Brasil novamente a produção e comercialização de borracha, o que ajudou novamente a impulsionar a economia naquela região. Do ponto de vista de produção mundial, né? Eu peguei uns dados aqui de 2014, a gente estima que foram produzidas 28,5 milhões de toneladas de materiais elastoméricos no mundo, né? Sendo que hoje em dia 59% de toda essa produção mundial de borracha corresponde a borrachas sintéticas e 41%, né, é baseado na produção de borracha natural, né, que é principalmente aí obtida através do látex da seringueira, né? Então tá aqui a árvore de seringueira e o látex que é coletado. Aplicações diversas, né, que vai desde da produção de pneus, que é o maior consumidor de elastômeros do mundo, até a produção de luvas, correias transportadoras, né, sistemas de vedação tipo O-ring, tubos, né, para transporte de fluidos diversos, e é um mercado que moveu no ano de 2014 no mundo 63 milhões de euros, né? É um mercado bem significativo. Hoje em dia existem diversos tipos de borrachas diferentes e inclusive com normas técnicas para definir como a gente pode classificar essas diferentes borrachas, né? Então a gente tem a borracha natural, que é obtida principalmente do látex da seringueira, e todas as borrachas sintéticas. Essa norma aqui, DIN ISO 1629, né, ela vai definir que, por exemplo, que as borrachas de acrilato butadieno vão ser descritas pela sigla ABR, né? Sendo que esse R aqui sempre é de rubber, né? Então, o A de acrilato, o B de butadieno. A gente vai ter também, eu vou pegar aqui alguns outros exemplos, a borracha de isopreno, que é a borracha natural, aí a gente vai usar o N de natural e o R de borracha, né, de rubber. E aí vamos ter também as borrachas de estireno butadieno, né? Estireno, butadieno, rubber, que também impactam bastante na produção mundial, né? Tá entre as mais produzidas essas aqui de estireno, butadieno, rubber. Existem várias outras classificações, né? Existem diversos tipos de borrachas, o EPDM também, hoje em dia é muito consumido no setor automobilístico, enfim, né? Diversas, as borrachas cloradas, as borrachas nitrílicas, e por aí vai. E aí, como eu citei para vocês a borracha natural e as borrachas sintéticas, né?
O que seria essa borracha natural, né? Ela vai ser obtida como um produto primário da coagulação do látex da seringueira. Aí eu vou explicar mais daqui a alguns slides o que seria, do ponto de vista tecnológico, aquele látex, né? Mas vamos imaginar que ele vai ser uma suspensão que vai apresentar várias substâncias na sua composição, dentre elas, né, o cis-poliisopreno, que é um material polimérico. Esse material, esse cis-poliisopreno, né, a cis, que é o isômero cis do poliisopreno, ele é produzido naturalmente pela seringueira, né, que é, o nome científico dela é Hevea brasiliensis, e a partir de um processo de separação, né, aí aqui esse processo dito como coagulação, a gente vai conseguir coletar esse material polimérico aqui no estado sólido. Porém, da forma como ele é produzido pela espécie vegetal, né, ele não apresenta ainda as ligações cruzadas. Então a gente obteria ali uma macromolécula de fonte natural. Então aqui neste caso é um material biopolimérico, né, um biopolímero. E aí o que acontecia, né, na época em que esse látex era extraído da borracha e depois ser obtido o poliisopreno a partir desse látex. Alguns índios usavam esse produto para desenvolver sapatos e alguns utensílios, e os exploradores, quando chegaram aqui no Brasil, né, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, perceberam o potencial tecnológico desse material e levaram para a Europa. Porém, eles notaram algumas características curiosas desse material, né? Normalmente, em época de verão, que tinha uma maior temperatura, esse material ele era bem fluido, né? Ele apresentava uma característica bem mais viscosa e apresentava uma característica de alta capacidade de deformação. E em épocas mais frias, né, ou em regiões que tinham um inverno bem rigoroso, ele já era extremamente rígido, né, e com baixa capacidade de deformação. Esse tipo de característica desse material acabava que impedia o desenvolvimento de certas aplicações, porque ele tinha uma variabilidade de propriedades a depender de aspectos sazonais, né, a depender de aspectos climáticos. Alternativas foram desenvolvidas, né? Uma delas, por exemplo, a identificação de qual era a estrutura química do poliisopreno, e com isso a possibilidade de se obter esse material polimérico aqui em escala laboratorial e depois em escala industrial, se obtendo assim o poliisopreno sintético, né? Que até hoje em dia é possível se obter através de reações de polimerização. O poliisopreno sintético ele é normalmente obtido por reações de polimerização via crescimento em cadeia, né? Então, a poliadição. Ele pode ser obtido tanto por mecanismos radicalares quanto por mecanismos aniônicos, incluindo mecanismos de polimerização por coordenação também, né? A depender do tipo de produto e de características que a gente deseja obter. E aí, outras alternativas foram sendo buscadas, né? E sempre com base em se tentar identificar qual era a influência do clima, em especial a temperatura, nas propriedades e características desse material elastomérico, né? O policis-isopreno. A gente tem hoje em dia que as principais borrachas produzidas e comercializadas no mundo são a borracha natural, a borracha de estireno-butadieno e a borracha de butadieno. A gente chama, né, essa classe, essas três borrachas aqui, elas estão numa categoria de borrachas que a gente diz borrachas diênicas, né, por apresentarem insaturações em suas unidades de repetição. Elas têm grandes aplicações, são produzidas em grande escala, né? Aqui está em ordem, então a borracha natural é a principal, a mais consumida. Em segundo lugar, a borracha de estireno-butadieno e a terceira, a borracha de polibutadieno.
porém elas apresentam certas limitações. Essas limitações estão associadas à temperatura de uso, né? Algumas delas, em determinadas aplicações onde vai envolver o aumento de temperatura, talvez elas não vão conseguir ter uma certa estabilidade mecânica por ter uma grande capacidade de deformação, né? E também elas apresentam uma baixa resistência a solventes apolares devido à sua própria estrutura química, né? Elas têm cadeias bem apolares também. Isso limitava o uso delas quando em contato com substâncias apolares, o que levou ao desenvolvimento das borrachas nitrílicas, por exemplo, né? E aí, para ilustrar isso, né, eu trouxe aqui os monômeros, alguns monômeros podem ser usados para a produção dessas borrachas, né? Então, a borracha de polibutadieno, ela vai ser baseada unicamente nesse monômero aqui, né? Então, o butadieno. A gente tem aqui o isopreno e o cloropreno. O que muda, né, nas unidades nos monômeros aqui empregados na polimerização dessas borrachas, é que no caso aqui a gente tem a substituição de um hidrogênio por um grupo metil, né? Então a gente remove aqui o hidrogênio do butadieno, né? Desse carbono aqui do butadieno, por um grupo metil, substitui por um grupo metil, ou a gente pode substituir também esse hidrogênio, por exemplo, por um átomo de cloro, cloropreno, né? E aí então a gente tem o policloropreno, o poliisopreno, e por aí vai, as várias borrachas que a gente pode obter. A borracha que apresenta menor temperatura de transição vítrea é a borracha de polibutadieno, né? O butadieno vai ter uma temperatura de transição vítrea aí abaixo de menos 100 graus Celsius, com certeza, bem abaixo. À medida que a gente remove esse hidrogênio e substitui por grupos maiores, a gente acaba levando a um aumento na temperatura de transição vítrea. Porém, a gente pode começar a alterar a sua polaridade, né? Então, por exemplo, o estireno tem uma temperatura de transição vítrea, né? Então olha aqui o anaromático aqui do estireno, por volta de 100 graus Celsius. Se a gente obter então a borracha de estireno butadieno, né? O que vai definir a temperatura de transição vítrea desse material polimérico, desse copolímero, né, que essas borrachas aqui são copoliméricas, vai ser a fração de meros de estireno e de meros de butadieno que eu tenho na minha cadeia polimérica, né? E aí vai seguir uma equação desse tipo aqui, ó, onde a temperatura de transição vítrea do meu copolímero vai ser uma função da fração mássica da temperatura de transição vítrea do mero 1, por exemplo, butadieno, mais a fração mássica do estireno vezes a temperatura de transição vítrea do meu estireno. Então, só fazendo uma análise simples dessa equação aqui, a gente percebe facilmente que se a gente tiver, por exemplo, uma borracha de estireno butadieno com alta fração mássica de estireno na cadeia polimérica, isso levaria a um aumento drástico na temperatura de transição vítrea, né? Chegando aí até a valores aí próximos da temperatura ambiente, o que impediria essa borracha de apresentar características de alta capacidade de deformação, porque uma das necessidades para ela ter essa alta capacidade de deformação é a gente ter temperatura de transição vítrea muito abaixo da temperatura em serviço, né? Então não pode ser próximo da temperatura ambiente. Por isso, a incorporação, essas borrachas de estireno butadieno, né, a incorporação desses monômeros de estireno no meu meio reacional, ela tem que ser no máximo aí uns 15%. Se a gente começar a colocar muito de estireno, a temperatura de transição vítrea sobe demais e aí a gente já não tem mais as características elastoméricas desejadas para esse material, né? O que vale também de forma semelhante para acrilonitrila. Então é um balanço, né? A gente vai, à medida que a gente adiciona, por exemplo, a acrilonitrila, a gente começa a aumentar a presença de grupos polares na minha cadeia elastomérica. Esses grupos polares vão reduzir a afinidade desse meu elastômero com solventes, com fluidos, com características apolares, o que vai garantir, né,
que esse material, esse material elastomérico possa ser empregado em contato com esse tipo de solvente. Porém, a adição em grande quantidade vai elevar demais a temperatura de transição vítrea. Então tem que ter um balanço aí, talvez no máximo uns 20% do meu monômero de acrilonitrila, para poder garantir aí um balanço entre características de polaridade, né, características que estão com isso reduzir a afinidade desse meu material elastomérico, dessa minha borracha, com solventes com fluidos apolares, né, vai reduzir essa afinidade com fluidos apolares, sem ter um aumento extremamente significativo na sua temperatura de transição vítrea. Então, com isso, garantindo que a borracha tenha uma excelente capacidade de deformação no regime elástico, né? E aí, com relação à borracha natural e o poliisopreno, né? Eu coloquei aqui a estrutura química do poliisopreno, né? Então, a borracha natural é o isômero cis e a gutapercha é o isômero trans, né? A gente vê aqui, no caso, que comparando a borracha natural com a gutapercha, né? O isômero cis com o isômero trans, que o isômero trans apresenta uma maior regularidade da cadeia polimérica quando comparado com o isômero cis. Essa maior regularidade da cadeia no isômero trans vai permitir com que esse poliisopreno, esse isômero trans do poliisopreno, apresente maior cristalinidade, né? Então a borracha natural ela é composta unicamente pelo isômero cis do poliisopreno, né? A gutapercha pelo isômero trans. E já no caso da borracha sintética, a gente pode produzir ela, né, como através de síntese química, a gente tem um maior controle, a gente pode produzir ela com frações de cada isômero diferentes a depender das variações em propriedades. Então, uma das formas de se controlar a cristalinidade desse material, desse poliisopreno sintético, né, é através da fração de isômero cis e de isômero trans presentes na minha cadeia macromolecular, né? A gente pode ter outros isômeros também, né? Isômeros vinílicos, além desses isômeros cis e trans aqui. Ok? E com relação à variação, a resistência dessas borrachas a solventes apolares, né? As borrachas diênicas, elas vão apresentar uma baixa resistência química a solventes apolares, devido à semelhança química, né? Não sendo indicadas para aplicações que envolvam contato com esse tipo de fluido. A densidade de ligações cruzadas, no caso dos materiais elastoméricos, ela é baixa o suficiente para não afetar a temperatura de transição vítrea desses elastômeros. Então, o que eu quero dizer aqui? Que os segmentos de cadeia, né, os segmentos macromoleculares ali entre duas ligações cruzadas, eles são grandes o suficiente para garantir essa mobilidade da cadeia, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que essas ligações cruzadas não reduzem a mobilidade da cadeia porque elas se encontram em uma baixa densidade, uma baixa concentração. Essa capacidade, então, das cadeias se mover, né, vai permitir com que eu tenha um grande contato, né, uma grande afinidade do meu solvente. Então, no caso aqui pensando um solvente apolar, por exemplo, gasolina, né, com as minhas cadeias poliméricas. E aí, lembrando lá das aulas de polímeros em solução, né, o que vai acontecer quando esse material elastomérico, essa borracha diênica, entrar em contato com um solvente com uma afinidade química com ela, né? A gente vai ter uma primeira etapa onde as moléculas do solvente vão começar a se difundir para o interior da minha macromolécula. Como as ligações cruzadas estão em baixa densidade, então essas macromoléculas têm capacidade de movimento, e aí eu vou ter um processo de inchamento, né? Então o meu material elastomérico ele vai inchar e aumentar de volume significativamente.
E aí, através desse inchamento aí, né, pensando numa mangueira, a gente vai começar a ter até uma alta permeabilidade aqui do fluido, estão pensando na gasolina, do interior para o exterior, o que não é desejado, né? Pensando em uma aplicação automobilística, isso poderia levar até a uma falha, uma explosão ali, né, desses componentes mecânicos. E se a gente imaginasse solventes polares, né, aí não teria problema, né, porque não teria interação, então ele não sofreria o processo de inchamento. Pensando na teoria de polímeros em solução, a próxima etapa seria a desintegração desse gel formado, né, dessa estrutura aqui macromolecular encharcada de moléculas de solventes no seu interior. Porém, as ligações cruzadas, né, dos elastômeros, como vocês devem lembrar lá também da aula, elas vão impedir essa desintegração do gel. Então a gente não tem o processo de solubilização das cadeias poliméricas. Porém, essa grande capacidade das cadeias poliméricas serem solvatadas pelo solvente, vão acabar levando a situações onde as cadeias vão se encontrar, né, as ligações se encontrar extremamente tensionadas, porque ela vai ter aumentado significativamente de volume, e com isso elas vão ter uma maior facilidade de sofrerem, de resistirem a menores tensões mecânicas, né, levando a fratura a baixas tensões. E aí, com isso, então, a necessidade, como eu alertei nos slides anteriores, né, da produção das borrachas nitrílicas, por exemplo, né, com foco em aumentar a polaridade desses materiais aqui, com isso evitar esse processo de inchamento das cadeias poliméricas. Já o processo de reticulação, né, ou vulcanização, como foi definido inicialmente por Charles Goodyear no ano de 1839, ele é o processo que permite a formação dessas ligações cruzadas, né? Dessas ligações aqui intermacromoleculares, né? Entre uma macromolécula e outra. Então, pensando aqui no poliisopreno, né? O isômero cis do poliisopreno, o Goodyear percebeu no laboratório que a mistura da borracha natural, do poliisopreno, com enxofre a uma temperatura elevada, então ele precisa de aumento de temperatura para que ocorra essa formação dessas ligações aqui, né? Essas pontes de sulfeto aqui entre as macromoléculas, levaria à formação dessas ligações cruzadas. E a presença dessas ligações cruzadas garantiria uma maior estabilidade das propriedades mecânicas frente a variações de temperatura, que na época era um objetivo de estudo do Charles Goodyear, né? Ele queria investigar o efeito da temperatura. E aí, com isso, ele percebeu nos seus estudos, né, que a presença do enxofre com a temperatura produzia um material que tinha uma maior estabilidade em termos de propriedade frente a variações de temperatura ou variações sazonais. E foi com isso que se levou ao desenvolvimento de vários produtos aí, vamos imaginar no mercado automobilístico, por exemplo, que conseguiram impulsionar o desenvolvimento desses materiais elastoméricos no mundo inteiro. E aí vem aquela pergunta, né? Qual o efeito da presença de ligações cruzadas aqui, da densidade de ligações cruzadas na solubilidade do poliisopreno? Se a gente tiver a borracha natural poliisopreno sem nenhuma ligação cruzada, ou seja, anteriormente ao processo de reticulação, ele vai ser facilmente solubilizado, né? Então eu vou ter o processo de inchamento, né, de fusão das moléculas de solvente para o interior das macromoléculas de poliisopreno. Após essa difusão, ocorre a formação do gel polimérico e, em seguida, a desintegração desse gel e a formação de uma solução polimérica. Com a presença de ligações cruzadas, à medida que a gente adiciona essas ligações cruzadas aqui, essas reticulações entre as cadeias de poliisopreno, a gente acaba impedindo a desintegração desse gel, né? Então, os solventes agora vão se difundir para o interior aqui das cadeias poliméricas porém, as ligações cruzadas não vão permitir que esse gel seja desintegrado. Se eu aumentar
quanto maior a quantidade de ligações cruzadas, né? Se eu tiver várias ligações cruzadas aqui formadas ao longo desse meu material polimérico, isso vai cada vez mais impedir a difusão das minhas moléculas de solvente para o interior dessas cadeias, o que iria garantir uma maior estabilidade àquele dado solvente. Porém, no caso do elastômero, como a gente quer que ele tenha um mecanismo de deformação elástico, né? Ele apresenta uma grande capacidade de deformação elástica não linear, a gente não pode adicionar muitas ligações cruzadas para garantir essa mobilidade dos segmentos macromoleculares aqui entre uma ligação cruzada e outra, né? Então, ter um espaço aqui para ter essa mobilidade. E aí, com isso, então, um pouco de solvente sempre vai conseguir sofrer difusão e entrar aqui no interior das minhas cadeias poliméricas. Beleza? Inclusive, se a gente aumentar demais a densidade de ligações cruzadas aqui, a gente vai sair de um mecanismo de deformação elástica não linear e entrar para um mecanismo de deformação elástica linear, né? Que é característico dos materiais poliméricos ditos termofixos, né? Que vão apresentar aí uma fratura frágil com baixa capacidade de deformação, porque essa alta densidade de ligações cruzadas iria impedir o movimento dos segmentos moleculares aqui das nossas cadeias poliméricas, beleza? Então tem que ter um controle, né? A gente tem que conseguir produzir essas ligações cruzadas aqui, obter essas ligações cruzadas, mas numa porcentagem que garanta a mobilidade dessas cadeias, né? E com isso, então, ter um material elastomérico aí, com essas características de alta capacidade de deformação. Esses materiais elastoméricos, eles podem, inclusive, serem obtidos, né, a partir da presença de diferentes substâncias químicas, né, de diferentes aditivos. Porém, como eles têm uma alta massa molar, a incorporação desses aditivos é extremamente dificultada, porque eles têm uma alta viscosidade, uma alta viscoelasticidade. Portanto, alguns equipamentos específicos que são diferentes dos equipamentos empregados para a produção de misturas de termoplásticos são usados esses materiais. Aqui, esse vídeo aqui é ilustrando exatamente esse conceito que eu disse, né? No início, vocês puderam perceber a presença de diferentes aditivos ali na formulação. É um equipamento, é um misturador de rolos, né? De escala de bancada em laboratório. E aí, cada um desses aditivos ele é incorporado no meu material elastomérico com foco em conferir certas propriedades e características para esse material. E vários estudos são necessários para se chegar num produto, uma peça polimérica que tenha as características adequadas para uma dada aplicação, né? Existem outros tipos também de equipamentos de mistura necessários para esses materiais, para se desenvolver esses materiais elastoméricos. Um exemplo aqui consolidado é um misturador do tipo Banbury, né? Ele foi desenvolvido e patenteado, onde ele vai apresentar um perfil de roscas característico que garante uma mistura de forma mais eficiente do meu material elastomérico com seus aditivos, né? Então aqui estava o misturador tipo Banbury aqui, o material elastomérico está lá sendo misturado, né? Vocês vão ver aqui no fundo aqui dá para ver o perfil de rosca aqui empregado para garantir essa mistura, né? E dentre esses aditivos empregados, um dos mais utilizados para borrachas, né, para elastômeros, é o negro de fumo. O negro de fumo ele é um material essencialmente constituído por carbono elementar sob forma de partículas aproximadamente esféricas, que vão apresentar diâmetros de no máximo 1 micrômetro, né? E sendo que várias delas aí apresentam diâmetro na faixa nanométrica. Eles vão se encontrar aglutinados em agregados e vão ser produzidos pela conversão de hidrocarboneto líquido ou gasoso em carbono elementar e hidrogênio por combustão, né? A gente vai pegar aí um hidrocarboneto ou no estado líquido ou no estado gasoso, e através da combustão a gente consegue obter essas partículas de carbono aqui, né? A maioria dos negros de fumo
produzida pelo processo de fornalha, né, queima em fornalha. E algumas características desses materiais, né, alguns autores chamam de negros de carbono, são definidas, como por exemplo o tamanho da partícula é muito importante, né? Então aí aqui está uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão do negro de fumo e aqui uma representação esquemática. Quando eu falo que o tamanho da partícula é importante, eu estou me referindo a essas partículas que vão ser as unidades desses agregados de negro de fumo aqui, né? O tamanho dessa partícula é muito importante, porque ele vai impactar na capacidade dele interagir com as minhas macromoléculas elastoméricas, né? E a sua área superficial, com certeza. E aí, por que a área superficial específica aqui? Porque a gente tem que levar em conta que essas partículas podem, inclusive, serem porosas, né? Então, a gente teria que determinar a área total aqui, incluindo a área dos poros, para entender que quanto maior a área superficial, maior a área de contato com a minhas cadeias elastoméricas, né? Que vão permitir uma maior interação entre esse aditivo e o meu material polimérico. A sua estrutura também é muito importante. Quando eu digo estrutura, eu estou fazendo referência à forma como esses agregados vão se encontrar. Por exemplo, eu vou ter agregados mais dispersos, agregados de partículas de carbono mais compactos, né? Isso também é bem importante. E a sua atividade superficial. O que seria essa atividade superficial? A presença de grupamentos químicos na sua superfície e o tipo de grupamentos químicos, né? A quantidade e tipos de grupamentos químicos. Por quê? Vai ser através desses grupamentos químicos aqui que vai permitir interação com grupos químicos presentes na estrutura da minha cadeia polimérica, né? Então a gente pode ter lá, por exemplo, carboxilas, hidroxilas, carbonilas, né? Aminas, enfim. E tudo isso pode ser controlado durante o processo de produção do negro de fumo. Existe também um aspecto bem importante desses materiais elastoméricos, né? Que a gente trabalha com eles para garantir a sua eficiência de mistura com seus aditivos, é que além deles apresentarem essa alta viscosidade, né, vocês puderam perceber lá nos vídeos, o que dificulta a sua mistura com os aditivos, é que eles apresentam uma alta massa molar. Então, normalmente, o pessoal emprega processos conhecidos como mastigação, né? E qual que é? Pode ser feito em misturadores do tipo Banbury. Qual que é a ideia? Através do cisalhamento das cadeias poliméricas, a gente coloca aqui o meu produto polimérico sem o aditivo, né, no misturador Banbury e deixa controlando temperatura, tempo, né? A gente vai garantir que o cisalhamento aqui das cadeias no interior do meu misturador Banbury aqui vai conferir a uma redução da massa molar, uma quebra das ligações intramacromoleculares, né, as ligações na cadeia principal do meu material polimérico, e aí através da redução da sua massa molar de forma controlada, eu vou ter uma redução na sua viscoelasticidade, né, e com isso eu vou garantir uma maior eficiência de mistura com os meus aditivos. Esses processos de mastigação, eles são usados, empregados em alguns casos industriais, que se baseiam na produção de borracha natural, né? Aditivação de borracha natural, onde tem interesse em trabalhar com borracha natural. Normalmente, a gente não realiza procedimentos de mastigação na borracha sintética. Por quê? Como a borracha sintética ela é produzida no laboratório, produzida numa planta industrial, a gente tem o controle da sua massa molar através do controle do mecanismo de polimerização, né? do mecanismo da cinética, da termodinâmica do processo de polimerização. E se a gente consegue controlar a massa molar, a gente pode obter então um material elastomérico com um valor de massa molar tal que permita a mistura com seus aditivos de forma eficiente nos processos industriais que vierem a posterior, né? Diferente da borracha natural. Beleza? E aí agora, falando um pouquinho sobre o látex, né? O látex, aí no caso lá, por exemplo, o látex da borracha natural, ele é definido como uma dispersão coloidal estável de um polímero no meio essencialmente aquoso. Então vamos imaginar lá, a gente vai ter o meio líquido e partículas de
polisopreno dispersas, né? Então está aqui uma imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão que mostra as partículas elastoméricas aqui que se encontravam dispersas lá no meu meio aquoso, né? Que é aquela seiva que é extraída da seringueira. Existem várias propriedades desse látex que são importantes de serem estudadas e compreendidas para se conseguir desenvolver produtos e tecnologias a partir dessa classe de materiais, né? Então, exemplos de características importantes que a gente tem que levar em consideração na hora de se estudar e de se desenvolver produtos a partir de algum látex, né? O tipo de material polimérico, né? Então qual é a estrutura química aqui do material polimérico, quais são as suas características, sua massa molar, seu índice de polidispersividade, tudo isso é importante. Qual que é a concentração dessas partículas no meu meio aquoso, né? Qual que é a forma, o tamanho e a sua distribuição, né? Então eu tenho partículas aqui com tamanhos mais ou menos iguais, ou eu tenho partículas com tamanhos diferentes, né? Repara aqui na letra B aqui, eu tenho aparentemente partículas bem maior, com diâmetro bem maior e partículas bem pequenininhas. Já aqui na letra A, elas aparentam ter mais ou menos o mesmo diâmetro médio. E a características também do meio aquoso é importante, porque no caso do látex de borracha natural, né, a gente não tem só o polisopreno e água, né? A gente vai ter ali, a espécie vegetal, ela vai produzir vários outros componentes ali, como por exemplo proteínas, né, presença de algum sal, e isso vai estar presente e solúvel ou disperso aqui na minha fase aquosa. E as características da superfície da minha partícula polimérica também são muito importantes, pois vão definir a sua interação com o meu meio aquoso. E aí qual é a importância dessa interação, né? Ela vai definir a minha estabilidade dessa minha dispersão coloidal. E aí quando eu digo estabilidade, é a capacidade dessas partículas de se manterem estáveis nesse meio aquoso. Caso elas não se mantenham estáveis, eu teria um processo de separação de fase, onde eu posso ter, por exemplo, precipitação dessas partículas aqui e através de um processo de coagulação, por exemplo, né? A gente vai até ver mais para frente. E aí, como eu estou comentando sobre estabilidade, né? Existem alguns fatores também que vão ser responsáveis por garantir a estabilidade desses látices comerciais, né? Que a gente tem no mercado. Não existe só látice, é o plural de látex, né? Não existe só o látex da borracha natural. A gente tem no mercado também alguns látex sintéticos, né? E aí, alguns fatores que vão ser responsáveis para garantir essa estabilidade são o quê? A redução da energia associada à interface, que separa o polímero da fase aquosa, né? Então, se eu trabalhar na redução da energia de interface ali, eu vou garantir entre o polímero e a fase aquosa, eu vou garantir uma maior estabilidade. A energia de superfície, né, que eu estou me referindo aqui. A presença em torno dessas partículas de uma camada de água, né? Ela ser capaz de ser solvatada pelas partículas de água, isso ajuda muito a garantir uma maior estabilidade da minha dispersão coloidal. E o terceiro ponto importante é a presença em torno dessas partículas de cargas elétricas de mesma polaridade, o que vai garantir uma repulsão entre uma partícula polimérica e outra no meu látex, né? E com isso, então, ele vai ter uma maior estabilidade, uma maior dificuldade de ter precipitação do meu material polimérico. E todos esses três parâmetros aqui estão associados a características da minha fase dispersante, que é no caso a água, e da minha fase dispersa, que é a minha partícula elastomérica, beleza? Tem, então, com isso, alguns processos de desestabilização. Por quê? Vamos pensar lá, no momento que eu extrair, durante o processo que eu estou extraindo o meu látex da seringueira, pensando no látex natural, por exemplo, eu não quero que ele sofra desestabilização, porque eu preciso transportar ele e levar ele para um ambiente adequado para que eu consiga extrair o meu produto polimérico da forma mais adequada.
Agora, quando ele chegar lá na linha de produção, né, na linha industrial, aí sim eu vou querer que ele se desestabilize e com isso eu obtenha minhas partículas elastoméricas ali para poder trabalhar com elas e obter, por exemplo, pneu, né? E aí, quais são esses processos, né? Quais são os três mecanismos que eu posso empregar para que ocorra essa desestabilização, né? E aglomeração e coalescência dessas minhas partículas, né, que a gente chama de coacervação. A gente tem o processo de gelificação, né, que vai dar origem ao gel. Nesse processo de gelificação, o que a gente tinha lá? O meu látex, e após o processo de gelificação, né, aí tem várias características desse processo aqui, eu não vou entrar em detalhe nenhuma característica mais a fundo de cada um desses processos nessa aula de hoje. Eu acredito que esses temas são muito interessantes para serem discutidos numa disciplina eletiva, né, de materiais elastoméricos. Porém, dando continuidade aqui, né, após o processo de gelificação, eu vou ter a formação de um material sólido, né, gelificado do meu material polimérico aqui, com o formato do recipiente, né? Exatamente com o formato do meu recipiente. Então eu teria lá o meu gel polimérico aqui em cima, né? Que aí o que seria esse gel? As cadeias macromoleculares encharcadas do meu solvente, que no caso aqui é a água, né? E na parte de baixo eu vou ter o meu líquido, né? Meu fluido, que no caso aqui, vou pensar o meu meio aquoso ali, né? Eu posso ter o processo de floculação, que ele vai dar origem a uma massa de flocos, né? Aí no caso da floculação aqui, vão ser formadas pequenas partículas do meu material elastomérico. Aqui depois, a partir de processos de filtragem, por exemplo, eu vou obter o material desejado. E eu posso ter também os processos de coagulação. No caso da coagulação, são obtidos os coágulos, que são partículas maiores, né, do meu material elastomérico aqui, que foram separadas, né, do meu meio aquoso. Tem vários tipos de coacervantes, né, e eles podem ser classificados em químicos ou físicos. Os agentes coacervantes são agentes que vão levar a esse processo de separação de fases aqui por um desses três mecanismos, né? Gelificação, floculação ou coagulação. Eles podem ser químicos ou físicos, como eu falei. Os químicos eles podem ser diretos ou de contato, né? Quando ele entrar em contato, ele causa, em contato com o meu látex aqui, ele causa o processo de separação. Ele pode ser de ação retardada, que é o seguinte: eu adiciono ele e após um determinado período de tempo eu tenho o processo de separação de fase, então eu tenho um tempo para poder trabalhar com esse meio antes que ocorra a separação de fase. E eu tenho também os termossensibilizantes, são aqueles agentes químicos que, ao serem adicionados, eles não levam ao processo de separação de fase, porém, com variação de temperatura ocorre, né? E eu posso também ter agentes, né, de separação de fases ou agentes coacervantes físicos. Esses agentes físicos aí, por exemplo, variação de temperatura. Normalmente, variação de temperatura, tanto aquecimento quanto resfriamento, podem levar ao processo de desestabilização. E a própria agitação mecânica também pode reduzir essa estabilidade do meu sistema e levar ao processo de separação de fases, né, por um desses três mecanismos aqui. Os meus látices, eles podem ser classificados com relação à sua origem, né, onde eu tenho os meus látices naturais, como por exemplo a borracha natural, os látices sintéticos, eu coloquei até aqui um exemplo, né, um látex de estireno butadieno, né, que é uma borracha sintética, e eu posso ter os látices modificados, que é eu pegar um látex, por exemplo, obtido através de uma espécie vegetal. Lembra que eu citei a borracha natural, obtida a partir da seringueira, é o principal exemplo, mas outras espécies vegetais também podem produzir látices, né? E aí eu fazer modificações químicas nesses látices, né? Então seriam látices modificados quimicamente.
Tem vários aditivos que podem ser incorporados nesses látices para conferir variações das suas propriedades ou estabilidades, como, por exemplo, agentes tensoativos que vão aumentar a sua estabilidade, né? Agentes emulsificantes que também vão aumentar a sua estabilidade, modificadores da fase aquosa, modificadores da fase elastomérica, né? Para variar, por exemplo, viscosidade, enfim. E aí exemplos aqui de modificadores de fase aquosa, né? São estabilizantes, os espessantes que vão alterar a sua viscosidade, os umectantes, os coacervantes que vão levar ao processo de separação de fases, e modificadores da fase elastomérica, exemplos são agentes de vulcanização, né? Que vão conferir a formação de ligação cruzada, de ligações intermacromoleculares entre as cadeias poliméricas, auxiliares dessas reações de vulcanização, e aditivos diversos, como antioxidantes, cargas, né, que vão aí ter várias ações, vai impactar de forma significativa nas mais diversas propriedades dos meus materiais elastoméricos. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero que vocês estejam bem. E, mais uma vez, não se esqueçam de pegar papel e caneta e me procurar para tirar qualquer dúvida, tá bom? Até mais e tchau!